A cidade de Santana do Vale era pequena, dessas cidades onde todos se conheciam. Suas ruas eram forradas de paralelepípedos gastos pelo tempo, e pelas pisadas de gerações que ali nasceram e morreram, sem jamais ter saído dos limites daquele lugar, perdido entre montanhas. Miguel estava entre os poucos que, contrariando essa tradição de raízes profundas, haviam ousado ir embora. Com 19 anos, ele deixou a cidade para estudar na capital. Cursou direito, formou-se com louvor e passou os últimos 15 anos trabalhando em uma grande empresa, atendendo clientes poderosos e defendendo causas que, no fundo, não tocavam sua alma. Ele sentia um vazio muito grande dentro de si. Era uma sensação que vinha crescendo há anos, uma espécie de buraco que nada parecia preencher, nem o sucesso financeiro, nem as conquistas profissionais. E então, naquela manhã, como que por um capricho do destino, ele recebeu a ligação que mudaria tudo. Miguel, seu pai está muito mal, disse a voz trêmula de sua mãe do outro lado da linha. Acho que ele não vai durar muito mais tempo. Você devia vir vê-lo. O coração de Miguel disparou. Fazia tanto tempo desde a última vez que visitou a família, tanto tempo desde que pisou naquelas ruas de sua infância. O pensamento de ver o pai à beira da morte o abalou de uma forma que ele não esperava. Ele havia adiado aquele retorno por muito tempo, talvez por orgulho, talvez por medo de encarar o passado, mas agora não havia mais como fugir. Comprou uma passagem e 2 dias depois, estava de volta a Santana do Vale. A cidade parecia congelada no tempo. As mesmas casas de cores desbotadas, as mesmas árvores que sombreavam as calçadas, até os rostos das pessoas pareciam os mesmos, apenas mais envelhecidos. A casa de seus pais ficava na parte mais alta da cidade, numa colina de onde se podia ver todo o vale. Ao chegar, Miguel foi recebido pela mãe, Dona Rita, uma mulher pequena e forte, cuja fé era conhecida por todos na cidade. Ela o abraçou com força, mas seus olhos estavam pesados de cansaço e tristeza. Meu filho, ele está esperando por você, ela disse, segurando suas mãos com força. Vai lá, fala com ele. Miguel respirou fundo e subiu as escadas até o quarto do pai. A porta estava entreaberta, e ele viu o velho José deitado na cama, pálido, o rosto magro e cansado. Seus olhos, no entanto, ainda brilhavam com uma vitalidade inesperada. Quando viu o filho, sorriu, com um sorriso genuíno. Você veio, disse ele com a voz fraca. Eu sabia que viria. Miguel aproximou-se da cama, sentando-se ao lado do pai. Os dois ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras não ditas pairando no ar. Miguel não sabia por onde começar, não sabia o que dizer. Tudo o que sentia era uma dor avassaladora no peito, uma dor que ele havia tentado suprimir por tanto tempo. Eu nunca quis que você fosse embora, disse José, quebrando o silêncio. Mas eu sabia que era o seu caminho. Só queria que você soubesse que eu sempre senti muito orgulho de você. Essas palavras, simples, mas carregadas de um amor que ele nunca soubera expressar, quebraram algo dentro de Miguel. As lágrimas que ele segurava há anos, finalmente começaram a cair, e ele segurou a mão do pai com força. Desculpa por ter ficado tanto tempo longe, sussurrou ele, entre lágrimas. Eu deveria ter voltado antes. Não se desculpe, disse o pai, com um sorriso. Você está aqui agora, e é isso que importa. E então, como se tivesse dito tudo o que precisava, José fechou os olhos e adormeceu. Miguel ficou ali, sentado ao lado dele, segurando sua mão até o amanhecer. Na manhã seguinte, José faleceu. O funeral foi uma cerimônia simples, como era costume na cidade. Amigos e parentes se reuniram na pequena igreja de Santana do Vale, onde o padre Antônio, velho conhecido da família, conduziu a missa de corpo presente. O sermão foi repleto de palavras de conforto, mas para Miguel, tudo parecia irreal. Ele assistia a tudo como se estivesse separado por uma espécie de véu, incapaz de processar a perda. Após o enterro, muitos vieram cumprimentá-lo, oferecendo suas condolências.
Ele ouvia palavras de consolo, mas não conseguia respondê-las adequadamente. Seus pensamentos estavam distantes, presos em uma mistura de arrependimento e saudade. Por que ele havia demorado tanto para voltar? Por que evitou o pai por tanto tempo? Sua mãe, Dona Rita, parecia lidar com a dor de uma maneira diferente. Apesar da tristeza visível em seu semblante, ela mantinha uma serenidade inabalável. Era como se sua fé profunda lhe desse uma força que Miguel não conseguia compreender. Nos dias seguintes, Miguel decidiu permanecer na cidade para ajudar a mãe com os trâmites do testamento e organizar os pertences do pai. Foi uma tarefa emocionalmente desgastante, mas necessária. À medida que passava mais tempo naquela casa, ele começou a perceber o quanto havia se distanciado de suas próprias raízes. Em uma tarde, enquanto organizava os papéis do pai, encontrou um caderno de anotações antigas. Era o diário de José, algo que Miguel nunca soube que o pai mantinha. Folheando as páginas, ele leu sobre os sonhos e esperanças de José, sobre seus medos e arrependimentos. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma passagem específica, escrita poucos meses antes de sua morte. Eu sei que minha hora está chegando, mas não tenho medo. Sinto que Deus ainda tem algo reservado para mim, algo que vai trazer paz à nossa família. Tenho orado todos os dias por esse milagre. A palavra milagre ecoou na mente de Miguel. O que seu pai queria dizer com isso? A curiosidade o consumiu, mas ele sabia que a única pessoa que poderia lhe dar alguma resposta seria sua mãe. Naquela noite, após o jantar, Miguel sentou-se com a mãe na varanda da casa. O silêncio entre eles era confortável, mas ele sentia que precisava quebrá-lo. Mãe, eu encontrei o diário do pai, disse ele, olhando para o horizonte. Ele escreveu sobre um milagre. Você sabe o que ele queria dizer com isso? Dona Rita permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos fixos nas estrelas que começavam a surgir no céu. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas havia uma profundidade nela que Miguel nunca havia notado antes. Seu pai sempre foi um homem de fé, começou ela. Nos últimos anos, ele sentia que algo estava faltando em nossas vidas, mas não sabia o que era. Ele acreditava que Deus nos enviaria um sinal, algo que traria paz ao nosso coração. Eu também tenho orado por isso todos os dias. Mas que tipo de milagre ele esperava? Miguel insistiu, sem conseguir disfarçar a frustração. Dona Rita olhou para ele com ternura, como se visse através de sua inquietação. Nem todos os milagres são grandes e visíveis, filho. Às vezes, eles acontecem dentro de nós, de maneira sutil, mas transformadora. Miguel não sabia o que pensar. Ele nunca havia sido uma pessoa religiosa como os pais, e toda essa conversa sobre milagres parecia distante de sua realidade prática e lógica. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma curiosidade crescente, um desejo de entender o que realmente estava acontecendo. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Na manhã seguinte, enquanto Miguel estava no quintal ajudando a mãe a recolher algumas roupas do varal, ouviu um barulho estranho vindo do céu. Era como um som de vento, mas mais profundo, como se algo muito grande estivesse se movendo acima das nuvens. Ele olhou para cima e, por um momento, teve a impressão de ver uma luz brilhante, ofuscante, atravessando as nuvens. Era algo tão inesperado que ele ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de desviar os olhos. Mãe, você está vendo isso? Perguntou ele, apontando para o céu. Dona Rita olhou, mas parecia não ver nada fora do comum. Miguel piscou, e a luz desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Ele balançou a cabeça, incerto se havia realmente visto algo ou se fora apenas uma ilusão de ótica causada pelo sol da manhã. Mas a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer não o abandonou. Naquela noite, Miguel teve um sonho estranho. Ele estava caminhando pela cidade, mas tudo estava coberto por uma névoa densa. De repente, ele se viu diante da antiga igreja, a mesma onde o funeral de seu pai havia acontecido.
As portas estavam abertas, e de dentro vinha uma luz dourada, suave e acolhedora. Sem pensar, ele entrou. A igreja estava vazia, exceto por uma figura no altar. Era o Padre Antônio, mas algo nele parecia diferente. Sua postura era mais ereta, seus olhos brilhavam com uma intensidade que Miguel nunca havia visto antes. Você está procurando por respostas, não é verdade, Miguel? Perguntou o padre, sua voz ecoando pelas paredes da igreja. Sim, respondeu Miguel, sem saber exatamente o que estava procurando. O milagre já está acontecendo, disse o padre. Você só precisa estar aberto para vê-lo. Quando Miguel acordou, seu coração estava acelerado. O sonho havia sido tão vívido, tão real, que ele não conseguia tirá-lo da cabeça. Durante o café da manhã, ele mencionou o sonho à mãe, que o ouviu com um olhar compreensivo. Talvez seja um sinal, disse ela, com um sorriso tranquilo. Você só precisa confiar. Os dias seguintes trouxeram uma série de acontecimentos que Miguel não sabia como explicar. Coisas pequenas, mas significativas, começaram a acontecer ao seu redor. Um vizinho com quem não falava há anos apareceu à sua porta, pedindo desculpas por uma antiga briga que nem Miguel se lembrava mais. Um jovem da cidade, que havia se desviado para o crime, confessou seus erros ao Padre Antônio e decidiu mudar de vida. E, em meio a tudo isso, Miguel começou a sentir uma mudança dentro de si. Foi durante uma missa especial que o milagre final aconteceu. A igreja estava cheia naquela noite. Era uma celebração em homenagem ao padroeiro da cidade. E Miguel, apesar de não ser uma pessoa religiosa, decidiu ir com a mãe. Durante a missa, enquanto o Padre Antônio falava sobre perdão e redenção, Miguel sentiu algo extraordinário acontecer. Era como se uma luz começasse a brilhar dentro de seu peito, enchendo-o de uma sensação de paz e amor que ele nunca havia experimentado antes. Todos os seus arrependimentos, todas as suas angústias, pareciam desaparecer, e pela primeira vez em anos, ele se sentiu completo. Naquele momento, Miguel compreendeu o que seu pai havia tentado dizer com um milagre. Não era algo externo, mas uma transformação interna, uma mudança de coração e espírito. Ele havia passado tanto tempo afastado de sua família, de suas raízes, e agora, finalmente, estava de volta. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. O milagre era o amor de nosso Senhor Jesus. O amor que ele havia redescoberto por seus pais, por sua cidade, por si mesmo. E esse amor o havia curado de uma forma que nada mais poderia. Quando a missa terminou, Miguel saiu da igreja com o coração leve, sentindo-se como uma nova pessoa. Olhou para o céu estrelado e sorriu, sabendo que, de alguma forma, seu pai estava em paz, e ele também. Depois daquele dia, Miguel decidiu ficar em Santana do Vale por mais tempo do que havia planejado inicialmente, e restabelecer os laços com sua mãe e com sua cidade natal. Miguel aos poucos ajudou a prosperar a cidade, que cresceu e nada mais estava parecida com aquela pequena cidade de interior. Assim, com uma fé viva, Miguel sentiu que honrou com o último desejo de seu pai e tinha a convicção em seu coração de que ele estava em paz e deu graças a Deus pelo milagre da transformação em sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para ser avisado sempre que postarmos novos vídeos. Ajude-nos a aumentar nossa corrente de fé, compartilhando esse vídeo com sua família e amigos. Que Deus te abençoe.